Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar, você está na InforTV 106.3 FM. E hoje aqui emissão diretamente do estúdio da InforTV para conversar comigo. Marta Monteiro Alves nasceu em Lisboa em 1967 e reside atualmente em Vila Nova de Gaia, cidade para onde se mudou na pré-adolescência. Traz-nos a Oficina do Chile Sagrado, este livro muito interessante que vamos aqui tentar explorar ao máximo, publicado pela Cordel de Prata em 20 de agosto de 2023 e é de momento o seu primeiro livro. Vamos também saber se existem ou não novos projetos para o futuro e vamos cumprimentá-la e dar-lhe as boas-vindas. Olá, bem-vinda. Obrigada, Rosa, pelo seu convite. Correu bem a viagem até aqui ao estúdio? Correu, foi uma viagem pacífica, apesar de vir de Gaia até aqui a São João da Madeira, mas foi sem trânsito, sem problema. Sem stress, sem não stress é? Nenhum, Sem stress nenhum. A Marta não é de cá, não é? Como é que veio parar aqui? Pois, eu nasci em Lisboa, entretanto residi para Vila Nova de Gaia precisamente por questões familiares. O meu pai faleceu quando eu era criança, depois a minha mãe casou a segunda vez e foi com esse segundo casamento que a família se mudou para Gaia, onde reside até hoje. Ou seja, escolheu este norte para viver? Eu, verdadeiramente, quando vim em criança, não escolhi, não é? Mas que fiquei cá porque aí acabei por gostar, não é? Porque já estou cá, já casei, já passaram muitos anos e eu nunca regressei a Lisboa, não é? Continuei cá. É licenciada em Gestão de Empresas. Em Gestão de Empresas. Ou seja, um bocadinho ligada se calhar aos números, não? Completamente. Ou seja, o meu percurso nesse aspecto parece assim um bocado estranho, porque o meu objetivo sempre foi ligado a empresas, sempre foi a constituir uma empresa, trabalhar até por conta própria, mas acabei por descobrir mais tarde, só muito mais tarde, a minha paixão pelo ensino. E conseguiu descobrir a tempo de perceber mudar. Que também as letras eram as letras importantes. sempre me acompanharam. Nesse aspecto, ou seja, havia um paralelo. Eu desde criança que sempre li muito, adorava ler. Da minha família, portanto, lia-se muito, tinha imensos livros em casa. A minha mãe era daquela época em que contava histórias para nós adormecermos e eu tinha um fascínio enorme pelos livros, ainda antes de saber ler. Eu lembro-me que olhava para os livros e começava a imaginar o que é que estará ali dentro, qual é aquela história. Portanto, isso sempre tive. E comecei a escrever desde pequenina. O primeiro conto que eu escrevi, que infelizmente perdi-o com as mudanças de casa, tenho muita pena. Escrevi um conto quando tinha 10 anos, o meu primeiro conto. E pronto, que era um menino com uma história com um balão, fiquei assim com a ideia, mas tenho muita pena por não o ter, não é? Mas as letras sempre me acompanharam, a leitura sempre li muito, sempre gostei muito. Mas em termos profissionais, nunca me tinha pensado em, portanto, ter algo ligado com a leitura. Também por circunstâncias da vida, acabei por querer seguir um bocado as pisadas do meu pai. O meu pai era economista e aquela coisa de seguir as pisadas, de querer ser igual ao pai. Acabei por, não que ninguém me tivesse, digamos, influenciado, obrigado a nada, fui eu mesma, a mim mesma. E que acabei por criar a área de economia, de gestão, portanto, desviei-me, digamos, da minha essência, de exatamente o que eu gostava. Mas esta experiência, por exemplo, como professora, foi uma experiência gratificante enorme. E que certamente muito enriquecedora. Enorme. Tenho uma paixão pelo ensino enorme. Era o que eu mais brincava em criança com as bonecas, punha as bonequinhas todas e dava-lhes aulas. Eu era a professora, não é? Tinha um quadro mesmo que a minha mãe comprou na altura e eu fazia mesmo de professora, era a minha brincadeira preferida. Mas lá está, ficou pelo caminho, por eu querer ser economista,
seguir gestão e esses sonhos, no fundo, de infância que todos nós temos, não é? Aliás, eu na infância também queria ser escritora, verdadeiramente. Havia pessoas, não é, que nós na infância uns querem ser bombeiros, outros médicos, outros polícias, e eu queria verdadeiramente ser escritora e professora, mas depois acabei por abafar um bocado. Quando cresci, essa criança foi adormecida. A Marta transformou-se numa mulher diferente, que já queria ser economista, queria ser gestora, queria ser empresária, ter uma empresa, e a vida levou-me por esses caminhos. Claro que depois vim a descobrir mais tarde, quando não segui exatamente o que era verdadeiramente a minha essência. Acabei por me sentir infeliz naquele mundo de trabalho que não tinha nada a ver comigo. E hoje? Hoje estou felicíssima. A fazer o quê? A escrever. A escrever que é a verdadeira paixão. Que é a verdadeira paixão. Que eu sempre fiz, como eu digo, mas era a nível de diários, reflexões, ia escrevendo sempre ao longo da vida, mas nunca com o intuito, quer dizer, nunca me tinha passado pela cabeça publicar. Ou seja, eu escrevia para mim. Eu acho que é mesmo uma terapia, uma necessidade que eu tenho. Eu tenho que escrever, ponho tudo no papel, ajuda-me a organizar as ideias, a estruturar o pensamento, ao mesmo tempo também funciona como desabafo, deito tudo para o papel. Primeiro sempre só escrevi em prosa e só descobri muito tarde poesia. Eu descobri que conseguia escrever poesia, eu já tinha perto de 30 anos. Porque eu, nessa fase da minha vida, foi uma coisa engraçada, que eu às vezes ainda penso nisso e ainda não consegui ainda muito bem explicar. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu tive uma depressão muito grave e nessa altura escrevia mesmo muito e comecei a escrever poesia. E coisa que eu nunca tinha feito até aí. E saía mesmo. A sensação que me dava é que aquilo era mesmo o meu inconsciente. Todos os meus pensamentos que eram traduzidos em poesia. E pronto. E a partir daí comecei a escrever poesia. Mas lá está, nunca com o intuito de publicar. A vida é um testemunho de resiliência e ultrapassagem de desafios numa busca pela evolução pessoal e espiritual e mostra-nos que é sempre possível acreditar num amanhã melhor. Marta, afinal, quem é esta Marta? Quem é a Marta Pessoa? A Marta Pessoa é uma pessoa apaixonada pela vida, feliz, extrovertida, mas é aquele tipo de pessoa que ao mesmo tempo tem os seus momentos de introspeção. Uma pessoa muito curiosa, que quer saber, que tanto gosto do silêncio como gosto de amigos, de amizade, mas essencialmente a Marta parece que teve duas vidas, digamos assim. Há duas Martas. Há uma Marta que foi mais deprimida, que esteve extremamente doente, com uma depressão gravíssima, mesmo com problemas de saúde mental, de ataques de pânico, ansiedade, muito grave. A Marta, durante 2 anos, não saiu de um quarto, esteve fechada dentro de um quarto. Durante 4 anos não saiu de casa. Portanto, quando eu falo nos problemas de depressão ou de ansiedade, eu sei por experiência própria, eu passei isso, mas consegui dar a volta e acho que quando eu finalmente me encontrei, por isso é que eu agora digo que sou feliz. Porque eu estava, durante a vida, houve, digamos, muitas condicionantes, muitas circunstâncias que me fizeram ir para o lado que não devia e regressei. E ter esse desvio. E é por isso que temos aqui a Oficina do Chá Sagrado, um livro que, de certeza absoluta, que é, no fundo, essa transformação da própria Marta. Exatamente. Esta borboleta nasceu. Nasceu a borboleta, exatamente. Aqui temos um livro que temos que tentar descobrir uma Marta nova, renascida, aqui nestas páginas. Ele é bem grossinho, não é? É bem grossinho, tem aqui muito conteúdo. Que livro é este, Marta? De que é que nos fala a Oficina do Chá Sagrado? Esse livro aborda muitos temas, porque como é uma experiência, a Oficina do Chá Sagrado foi uma experiência real. Uma oficina que foi feita durante o período de pandemia
E lá está, uma oficina feita online, porque estávamos todos em confinamento, pela a Maria de Capinha, que tem a Academia Florescer do Ser, que fez uma oficina em que nós tínhamos que tecer um chile, mesmo, portanto, mesmo fazer crochê. Coisa que, ou tricô, eu até isso eu não percebo muito bem, porque eu não percebo nada disso, nunca tinha feito nada, mas aceitei o desafio porque pareceu-me bem, porque o chile representa as nossas vidas, ou seja, o desafio era nós tecermos um chile que representasse as nossas vidas, portanto obrigar-nos a uma viagem interior. E como eu sempre gostei muito desses temas, do autoconhecimento, eu achei que era, pronto, desafiei-me a fazê-lo e embora o fiz, e éramos um grupo éramos 13 mulheres no total, éramos 12 participantes, mais a Maria de Capinha, a dinamizadora, e foi logo como eu escrevo, não é? Eu comecei logo a escrever, quando comecei a fazer esta oficina, mal eu sabia que isto ia depois dar um livro. No fundo, este tricotar foi muito bom porque deu aqui uma colcha. Exato. Uma colcha. Isto não é um chile, é uma colcha. Uma colcha bem tricotada, não é? Deu um livro. E lá está, então, do que é que ele trata? Como nós éramos 12 participantes, no fundo é focado essencialmente mais, digamos, nas minhas vivências, nas minhas reflexões e na minha experiência no chile, porque fui eu que o escrevi, mas tem as vivências e as histórias das outras participantes. O que quer dizer que acho que é mais indicado para mulheres, eu acho, né? Porque era um grupo só de mulheres, e portanto os temas talvez interessem mais ao público feminino, mas acho que qualquer mulher que pegue no livro é capaz de se identificar, porque há tantas mulheres diferentes, éramos um grupo com mulheres completamente muito heterogéneo, idades, profissões, personalidades, cada uma com a sua história, com a sua vivência, em que houve uma partilha, formou-se quase como uma irmandade, não é? Entre o grupo somos amigas até hoje, e no fundo também tenho o testemunho delas, portanto assim o livro trata desde saúde mental, de depressão, ansiedades, fobias, até saúde física, como cancro, aborto, violência doméstica, está tudo lá. São as vivências, histórias reais, de mulheres reais, de como elas lidaram com as suas feridas, como as encararam e como as ultrapassaram, como lidaram com elas. Que eu acho importante, pronto, porque geralmente pinta-se muito mais umas histórias cor-de-rosa, não é? E aqui são histórias reais. E mas que ao mesmo tempo também pode ser uma terapia, não é? É uma terapia. Aliás, eu tenho muito esse feedback. O que me dizem as pessoas que leram o livro, o principal feedback que eu tenho é que estão a fazer uma terapia. Descobrimos que quase todos nós temos sempre uma problemática qualquer e que muitas das vezes estava escondida, bem lá nos confins não sei de onde, e que nós nem queremos muito bem lembrar, mas quando lemos, por exemplo, um livro, tudo vem à tona e ao mesmo tempo estamos a curar algo que estava ali e que não saía dali. E por isso que a importância da leitura é um poder extraordinário. É um poder, aliás, assim como da escrita, de quem tem a capacidade de escrever, não é? Sim, mas dessa importância da leitura recordou-me uma coisa, é mesmo, os livros têm um poder. E eu posso dizer que na altura que eu tive a depressão, eu li um livro que foi, digamos, o ponto de viragem, o fulcral, para eu me reerguer. E parece incrível, foi um livro. Impactou de tal maneira quando eu o li, que eu até hoje não sei explicar o porquê, mas deu um clique tão grande na minha cabeça. Portanto, os livros têm mesmo um poder. Isto é bom referir, porque muitas das vezes as pessoas pensam que só o médico é que nos cura, mas um livro também nos pode curar. Sim, porque eu estava em médicos, eu andava a fazer todo o percurso com médico, psicoterapia, tudo, mas havia aquele clique, não é? A gente para se curar também tem que ter vontade de viver, também tem vontade de querer. É mais um acrescento àquilo que estamos a fazer. Exatamente, tem que ser uma coisa interior. E esse clique interior, essa vontade, foi quando eu li o Hamlet de Shakespeare. Talvez por eu me ter visto lá, tão retratada,
E é violento, é um livro violento. É um livro violento. E de ver o príncipe da Dinamarca confrontado com a sua loucura. Esse não li, não posso... Com a sua loucura e aquela coisa toda, era como eu estava nesse período, não é? Aquilo foi assim um baque muito grande. E o monólogo do ser ou não ser, eis a questão, foi uma coisa que me ficou de tal maneira que eu, quando acabei de ler... Por vezes há necessidade de nós percebermos o impacto que tem, que não somos só nós que estamos mal, há quem esteja muito, mesmo muito pior, e essas leituras fazem com que, alto, afinal de contas, isto não é nada. Exatamente, não é nada. E aquele monólogo do ser ou não ser, eis a questão, eu levei aquilo mesmo a peito, é mesmo. Tu estás num momento definidor da tua vida, ou és, ou não és. Agora assim não podes continuar. E foi o que é que estará a faltar às pessoas para perceberem esse caminho? Porque hoje ouve-se falar muito de depressão, muito de doença mental, muito de Alzheimer. Mas sim. Não sei, mas eu ouço falar disso, não é? Que chego a pensar assim, bem, também vou acabar doidinha da cabeça, burnout, está tudo cansado, exausta, eu também estou sempre a dizer isso. Ando exausta, estou esgotada. Exato. O que é que está a faltar à humanidade? Eu às vezes... Mais leitura, mais reflexão, mais paragem. A releitura, a reflexão, a paragem e o falar sobre emoções. Isso foi um dos motivos também que me levou a escrever este livro. Porque eu acho que nós vivemos num bocado num mundo ainda, principalmente agora com as redes sociais, de aparências, de... Está tudo bem, as famílias são todas maravilhosas, ninguém tem problemas absolutamente nenhuns. E tudo tem, quer dizer, e uma pessoa muitas vezes olha para aquilo e pensa assim, mas ele deve ter alguma coisa, comigo deve haver algum problema, porque eu não sou tão maravilhosa, eu tenho isto, eu tenho aquilo. E eu também mas nós não queremos mostrar à sociedade os nossos problemas. Essa é a realidade, sim, não é? Exatamente, e eu percebo isso perfeitamente, por isso é que, por exemplo, neste livro, apesar de ser histórias reais de mulheres reais, não é? A identidade de todas as participantes está preservada, apesar de elas saberem, concordaram comigo, foi muito giro porque acabou por ser um bocado um coletivo, não é? O fruto daquela oficina também de todas, mas claro, não está com os nomes reais. Vou desafiar a Marta a ler um excerto do livro, pode ser? Pode. O que é que vamos ouvir? Eu vou ler então um bocadinho até de introdução Vamos a isso. Para ver o meu estado de espírito quando eu comecei a escrever o livro, as minhas primeiras palavras mesmo. Foi: desafiei-me a tecer um chai sagrado, um chai que representa a minha vida. Despertar a tecelã que habita em mim, que habita o interior de cada mulher, e a verdadeira tecelã, que é aquela que encontra os fios perdidos. As pontas soltas que vou ter que encontrar com as minhas agulhas e transformar numa obra, num chai. Propus-me assim encontrar os fios perdidos, que não consegui domar ou que nem sequer consegui perceber, e transformá-los num chai, tecendo a minha própria vida. Cada cor, cada quadrado, uma memória, uma emoção, um sentimento, uma etapa, um chai que me representa. E assim estamos com a Marta que nos traz este livro, A Oficina do Chai Sagrado, um livro que nos pode curar a alma, se nós quisermos ler com o coração. Estamos no Culturando. Se quiser estar comigo aqui à conversa, é muito simples, culturando2015@gmail.com. Agenda a sua entrevista, traz-nos o seu projeto e ficamos aqui à conversa durante 1 hora, todas as terças-feiras, com repetição à quinta. Hoje um dia especial porque estamos aqui à segunda, mas estamos de coração cheio porque estamos a falar de literatura, estamos a falar de livros. Este livro que tem uma história com vidas reais, de pessoas de carne e osso, e quem sabe não poderá ser a sua história que está dentro desse livro. Para ter este livro, só bastante aqui perguntar à Marta como é que o podem ter. Marta, como é que podemos ter este livro? O livro está à venda nos principais sites, podem encontrar na FNAC, na UC, na Bertrand. Também podem encomendar comigo se quiserem um livro autografado e com dedicatória, podem me contactar e também pode ser comigo.
E também há em e-book, na Amazon, tanto no Kindle e no Kobo. Temos muitos sítios para poder. Basta querer ler basta o livro. Querer, basta querer. Este livro, que tem uma sinopse muito interessante, e nós vamos aqui dividi-la em duas partes para percebermos melhor o conteúdo. Eu até ia desafiar a Marta a ler a primeira parte desta sinopse para conversarmos um bocadinho sobre o conteúdo do livro. Sim, com certeza. Em plena pandemia, um grupo de mulheres reúne-se numa oficina online para tecer um chile. Mas não um chile qualquer, um chile sagrado. O que as leva a embarcar numa viagem ao mais profundo do seu ser, transportando-as ao encontro da sua verdadeira essência, ao resgate da sua criança interior e ao encontro com as suas feridas e sombras, numa viagem de autoconhecimento que passa pelos 4 arquétipos da mulher: donzela, mãe, feiticeira e anciã. Aqui temos algo especial, estas 4 fases da vida, que são tão diferentes, mas tão importantes, todas ligadas entre si. Exatamente. E que nós às vezes não valorizamos, não é? Queremos, eu queria agora ter 20 anos. Exatamente. E não é possível. Não é possível. Como é que desmistificamos tudo isto? Que fases são estas e que transformações são estas que nós podemos tirar delas o máximo de partido? Lá está, portanto, o livro, a oficina foi feita seguindo essas 4 fases, precisamente para nos fazer esta viagem interior. Ou seja, primeiro nós, no primeiro capítulo, fazemos esta viagem até à donzela, que no fundo é até o encontro da nossa criança interior. Porque todos nós, não é, acabamos por trazer uma criança, não é, que nós carregamos dentro de nós, a criança que fomos, que agora repercute-se no adulto que somos hoje. E então, nós ao ler o livro, nós vamos tendo as nossas memórias, vamos tendo as vivências que tivemos e vamos perceber que às vezes nós trazemos connosco feridas, situações que nos ficaram, que se calhar não tinham tanta importância quanto isso, mas que aconteceram na infância e que nos marcaram. E que depois vai-se repercutir em nós. Por exemplo, às vezes há pessoas que têm problemas em falar em público. Tanto pode ser uma questão, de facto, de personalidade, como às vezes até pode não ser. Há casos de uma criança estar na escola, está na primeira classe, agora nem sei como é que se diz, primeiro ciclo, está no primeiro ciclo. Primeiro ciclo. Mais chique, não é? Sim. E, por exemplo, é chamada ao quadro, basta a professora olhar de maneira diferente, ou como se fazia antigamente, que graças a Deus hoje em dia isso já não se faz, mas punha-se as orelhinhas de burro, ou os coleguinhas todos riem-se porque ela diz mal. Isso tudo fica nela. E esse momento vivido com aquela frustração... E essa frustração depois em adulto vai-se refletir em tudo. Em tudo. E geralmente o que é que acontece? Quando for adulta, vai ter problemas em falar em público. Porque essa memória... Às vezes a pessoa nem tem consciência, mas essa memória ficou lá. Está lá guardada. E, portanto, muitas vezes a pessoa está em público, não sabe porquê, não se sente confortável. Mas é verdade, sim senhora, eu sou a experiência viva. Eu sou a experiência viva disso de uma infância muito reprimida e que se refletiu depois quando era mais crescida e medo de tudo. Não é? E só com muito trabalho é que hoje, por exemplo, estou aqui à conversa contigo sem qualquer problema, porque tive que fazer esse trabalho interior. Exatamente. Eu tive muitos problemas em adulta para conseguir estar em público e para conseguir falar em público. Não conseguia. Há uns bons anos atrás ninguém me ouvia falar. Ou então eu ficava, sei lá, a transpirar até aos pés. Exatamente, aquela ansiedade. A ansiedade era terrível. E tenho essa consciência, que tem a ver com uma infância muito reprimida. Exatamente. Pronto, então o livro começa o percurso. Isso é muito importante. O percurso começa aí no livro. Eu acho que pelo menos o feedback que tenho tido, é que através das nossas memórias, das mulheres participantes, das nossas vivências, nós percebendo. As pessoas conseguem perceber também as suas, e no fundo o tipo de criança que foi, porque no livro nós também passávamos por, digamos, tipo uns arquétipos de crianças que existem, porque há tipo a criança bem comportada, a criança heroína. Portanto, a criança bem comportada é aquela que é educada, que porta-se sempre muito bem, tira muito boas notas.
a heroína é aquela que faz tudo, que sabe tudo. Depois também pode haver a criança palhaço, digamos assim, que é a criança que é uma forma de chamar a atenção. Exatamente. Agora, precisa de atenção, no fundo. Ou seja, mas as crianças muitas vezes são assim porque elas só querem ser validadas, só querem ser amadas, só querem ser aceites. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, a criança, por exemplo, se sente que se fizer tirar boas notas, os pais vão gostar muito dela. A criança pode ter aquela ânsia de ser perfeccionista, de só tirar boas notas, porque acha, eu se não tirar boas notas não gostam de mim. Muitas vezes eu não estou a dizer que os pais, digamos, transmitem essa ideia à criança de propósito. Há pais que verdadeiramente são desestruturados e até podem, de facto, fazer isso, digamos, mas o que eu quero dizer é que mesmo em famílias em que, digamos, não acontece isso, que à partida é uma família estruturada e que não há isso, esses problemas podem surgir. Porquê? Porque a criança muitas vezes pode interpretar mal alguns sinais, algumas situações, só pelo simples facto de que é criança. Portanto, o seu estado de consciência é diferente do de um adulto. E às vezes pode qualquer coisa, por exemplo, a mãe está a dar a papa a um bebê. Por algum motivo a mãe está mais estressada, mais chateada, aconteceu qualquer coisa, teve um dia de trabalho e o bebê chora, reage, faz qualquer coisa e a mãe diz, ai, qualquer coisa. Pronto, tem assim uma expressão mais... E ela até se assusta. Ela assusta-se. E agora depende de... Para nós aquilo parece uma coisa inofensiva. Para o bebê não é. Para o bebê pode aquilo gravou. Para o bebê aquilo pode gravar e ficar com memória. E ele pode pensar, a minha mãe não gosta de mim. Ele não sabe porquê, aquilo fica no seu inconsciente. Por isso é aquela questão de falarmos às vezes muito alto para as crianças, o berro, não é muito positivo quando eles são pequeninos. Não é nada positivo, quando eles são muito pequeninos, porque eles não têm a nossa consciência. Eles não percebem. Eles não conseguem. E então no livro, pronto, o primeiro capítulo é um bocado isso, o encontro da nossa criança interior, não é? Depois do segundo capítulo já passamos para a fase da mulher, ou seja, depois de nós termos ido ressignificar e identificar o tipo de criança que fomos e curá-la, entre aspas, passamos para a fase de mulher, onde aí também temos outros tipos de desafios que nos apresentam na vida, como umas é o casar, outras é a carreira, é o início do mercado de trabalho, portanto, são outros desafios também que nos colocam, mas que lá está, que a criancinha que trazemos cá dentro vai-nos sempre cá estar e, digamos, às vezes sabotar em o sermos mais, lá está, extrovertidas, termos mais iniciativas, sermos mais dinâmicas. Depois passamos para um capítulo que é assim aquele mais, que é o da feiticeira. Que no da feiticeira é o encontro com o nosso lado sombra, que traduzindo é, digamos, com as nossas feridas, porque ao longo da vida, as várias vivências que vamos tendo, vão deixando marcas, e o que é verdade é que todos nós carregamos as feridas, desde as feridas emocionais que estão, digamos, listadas em grandes grupos, serão 5, a humilhação, a traição, a rejeição, o abandono e a injustiça. O que quer dizer que nós, ao lermos o livro, também vamos percebendo, através dos exemplos e das maneiras de ser de cada uma, eu se calhar sofro um bocado desta ferida da rejeição. Eu se calhar ajo assim porque eu defendo-me, eu já com medo que alguém me rejeite, eu antes que alguém me rejeite, eu já nem dou hipótese. Por exemplo, na ferida da rejeição há muito a máscara que as pessoas geralmente põem, o self que acabam por pôr, é um bocado a máscara da fuga. Por exemplo, há aquelas pessoas que é uma coisa engraçada. E eu vim a descobrir isso com o livro, porque era uma coisa que eu fazia e que não tinha essa consciência. Eu sempre que ia a um restaurante, sentava-me na ponta, sento-me até hoje, numa mesa que fique na ponta perto da porta.
Ai, engraçado. Sempre. Eu não gosto nada de ficar perto da porta. E eu sempre, nunca me tinha questionado, e eu, que engraçado, mas Será é que isto tem um verdade. significado? Mas e não é só no restaurante, se eu for a um cinema, se eu puder escolher os lugares, eu fico sempre perto da porta, de um corredor, de uma saída. E isso lá está, é a máscara da fuga. Eu tenho que estar Se sempre acontecer alerta. alguma coisa, estou pronta para sair. Exatamente. Eu tenho que estar sempre alerta. Eu sinto-me confortável. Bem, eu não tenho problemas com a fuga, porque eu posso estar lá bem no fundo. Exatamente. Eu arranjo forma de sair. Mas lá está. Mas conseguimos lá estar Mas, ao ler mas o são livro, pormenores que não nos passam pela cabeça. Exato. E conseguimos identificar. Será que eu tenho a ferida da rejeição, da humilhação, da fuga, do abandono? Há sempre algumas que carregamos. Claro que o carregar feridas não quer dizer que tenha problema, não é? Só tem problema Sim. se nos Faz parte do faz nosso parte da vida, crescimento, não tem problema nenhum. Só tem problema de momento, quer dizer, se nos impactar ao ponto de nos deixar viver, não é? Porque se eu, por exemplo, eu já tive o problema da ferida do abandono de tal maneira que de facto deixei de viver, que tive 2 anos dentro de um quarto. Porque a pessoa entra em depressão Entrei em depressão. e não consegue, não lidava, não ultrapassar dar a aquilo. Pronto, só aí é que é problemático, não é? Porque senão é pacífico, é normal, todos nós temos e mas depois faz vem, parte. mas depois vem uma fase muito interessante, que é o Que é da anciã, anciã. não é? Eu não estou nessa fase, mas... Não, nós fizemos a fase até no livro, por isso que é no livro... Mas as experiências, não é? Exatamente. As experiências devem ser bastante interessantes. Porque o livro foi... E às vezes é muito difícil compreender o ancião. Porque isto foi um é desafio muito engraçado, porque nós... o Child era composto por 90 rosetas. Então, eram 30 para o primeiro capítulo, que era da criança, da donzela, 30 para o capítulo da mulher e 30 para a feiticeira, que era a sombra. Isto porquê? Porque a feiticeira, a ideia era, nós temos que transmutar as nossas feridas. Nós éramos feiticeiras, nós vamos transmutá-las. Toda a gente queria voar nessa Exatamente. borboleta. Voar. E a metamorfose. E eram 30 rosetas em cada dessas etapas, que dava às 90. E o quarto capítulo, a anciã, é a união das rosetas, a união do chai. Aí vai-se buscar tudo, Vai-se não é? buscar tudo, e a ideia era, foi um desafio que foi muito interessante, que foi colocado e que eu nunca tinha feito e achei o máximo, porque a primeira reação foi, mas nós não somos anciãs, nós não somos anciãs, mas o desafio foi colocado, mas já viveram até aqui, o que é que já aprendeste até aqui? Hoje, qual é o testemunho que podes deixar? Até agora, nesta vida, e obrigou-me a refletir, eu nunca tinha refletido sobre isso. E isso pode mudar completamente os próximos anos, a forma de pensar dos próximos anos. Completamente, porque a pessoa ressignifica as coisas. E vai vivê-las com maior intensidade. E maior verdade, porque mais consciente. Esta reflexão é extremamente importante. E não em piloto automático. E então a pessoa fazer essa reflexão de, não, eu até aqui, o que é que eu aprendi? Pôr no papel de anciã. E então tem esse feedback que eu também tenho tido, que as pessoas que também tentam tanto fazer esse desafio e passar para o papel o que é que aprenderam. E pronto, resumidamente é este o tema do livro. Vamos ler a segunda parte do livro? Posso ler? Mais um excerto do livro para oferecermos aos nossos ouvintes. Leste até a anciã, mas se calhar, se quiseres ler a segunda parte da sinopse, podes ler. Sim. Não há problema, fica mais, sim. mais completo, até porque esta segunda parte vai-nos transportar aqui um bocadinho para aquela parte mais poética. Mais poética, sim. Mais poética. Vamos a isso. Portanto, a continuação da sinopse que era entre fios, linhas e novelos, meditações e tomadas de consciência, contos e mantras, risos e lágrimas, partilhas e memórias, vão descendo o Child que as representa, o Child das suas vidas, numa irmandade de mulheres tecedeiras que tecem a própria vida, partindo de histórias reais, de mulheres reais, onde cada uma assume o arquétipo da deusa que a caracteriza,
acompanho a jornada de um grupo de mulheres na busca do seu lugar no mundo. E assim estamos com o Chile, esta oficina do Chile Sagrado de Marta Monteiro Alves, que está aqui comigo em estúdio para nos desmistificar os mistérios deste livro, mas ela não escreveu só este livro, ela também escreveu poesia. Poesia que faz parte de coletâneas, vamos tentar saber o que é que ela escreveu e ouvir também um dos poemas escritos por si e perceber porque um livro que é este Chile e porque não vir agora um de poesia. Vamos saber tudo. É isso mesmo, porque não também um livro de poesia, Marta? Eu tenho vários poemas e é uma questão que eu tenho colocado a mim mesma. Já pensei sinceramente em reunir os poemas e fazer nascer um livro. Porque toda esta temática deste livro do Chile é uma temática que nos leva a uma pausa, uma tranquilidade, uma reflexão, a um estado de espírito mais de parar desta agitação do mundo e desta rotina diária, que muitas vezes é fácil para um escritor começar a escrever e sair poesia. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, exatamente. Já escrevias poesia mais jovem? Não, sei que lá com os 10 anos foi um conto, não é? Mas a poesia, não, nem umas quadrazinhas, nem nada, nem para namorado. Nada, absolutamente nada, só prosa. Só cartas de amor. Só cartas de amor. A poesia foi mesmo só perto, quando a depressão. É uma coisa que eu até agora também não sei, parece que destapou qualquer coisa na minha criatividade, uma ligação qualquer. Mas participaste nesse livro, não só, aliás, participaste com o poema E Agora, que foi publicado em 2023, Antologia de Literatura Portuguesa, Fragmentos da Saudade, pela Chiado, não é? E nesse que tens aí, que é o poema Errando, que é da Antologia de Poesia Portuguesa Contemporânea, Entre o Sono e o Sonho, que também é da Chiado Books. Errando, título muito peculiar. Sim, porque é mesmo para jogar com este duplo sentido. O do errando do errar e o errando do errante. Foi precisamente esse o significado do título. Vamos ouvir esse poema. Caminho sem destino, vagueando pela vida. Tantos caminhos percorridos, tantas estradas palmeadas, tantas noites mal dormidas. Ando, avanço, caio e levanto, muitas vezes só, muitas vezes perdida e de alma ferida. Vagueia meu espírito errante, mas há em mim uma ânsia de viver que nunca me deixa esmorecer. Uma música vem do mais ínfimo de mim, do mais íntimo do meu ser, e vou ouvindo baixinho até começar a crescer. Cresce, cresce e cresce tanto, que logo irrompe, com tal fulgor, com tanta força e vontade, que me impele a viver, e ao som da vida me entrego e de novo danço. Muito interessante a própria temática do poema, sempre preocupada em transmitir uma mensagem de reflexão. Sempre. Aliás, eu mesmo no meu Instagram, quem me segue, no meu Facebook... E já agora podes aproveitar e divulgar, não é? As redes sociais. É fácil, porque é mesmo Marta Monteiro Alves, escritora, tanto no Facebook como no Instagram. Eu até tenho diariamente a frase do dia, que já tenho seguidores, porque uma frase diária, que é uma reflexão. O que é que uma frase diária pode mudar na nossa vida? Eu aí acho que é um bocado difícil uma frase diária mudar alguma coisa, mas ao menos pode-nos, digamos, parar para pensar, tirar-nos lá está daquele piloto automático. Sei lá, a gente pode acordar mal disposto e de repente com essa frase até ficar assim, um astral diferente. Às vezes também acontece isso. Também já tenho tido o feedback, às vezes as pessoas dizem, Marta, esta foi para mim. E eu, esta foi para mim, porque lá está, cada um interpreta e interioriza a frase de maneira diferente. Esta eu estava mesmo a precisar, foi... E pronto, mas lá está, eu tenho, como estava a dizer, eu tenho essa preocupação, é muito reflexões, introspeção. Não que eu seja uma pessoa, quem me conhece sabe, não sou uma pessoa triste, um ratinho de biblioteca, uma pessoa que está fechada no quarto, não. Sou extrovertida, gosto de sair, divirto-me, mas tenho muito este lado mais contemplativo e introspectivo.
Isso é bom porque, de uma forma indireta, estás a ajudar outras pessoas. Sim, foi um bocado isso. E sente-se, não é? É um bocado isso, porque talvez pela minha experiência pessoal, quando eu tive a depressão, quando estive doente, eu senti muito isso. Eu senti muito o não ter... Pronto, foi o Hamlet, foi Shakespeare, antiguinho, que me ajudou. Mas eu também já foi há uns anos, mas eu naquela época senti muito falta de testemunhos, falta o que havia era tudo em termos clínicos, em termos médicos. Também li, portanto, livros de psicologia. Por isso é que Shakespeare, não é? Está sempre atual. Exato, é um clássico. Ele vem nos dar aquela nuance, não é? Não, ele é um mestre nas emoções humanas. Precisamos de novos Shakespeare. Exato, é um mestre nas emoções humanas. O Rei Lear é uma, Macbeth outra, o Hamlet outra, mas aqueles são tratados de psicologia. Mas eu senti essa falta e disse, mas por que não se eu gosto de escrever, se eu já o faço para mim, até tenho que agradecer a este grupo de mulheres maravilhosas que eu encontrei, porque foram elas que me deram, porque eu estava a escrever, mas não com o intuito de publicar, mas foram elas que me deram esse empurrão também, porque, Marta, mas nós estamos aqui com estas conversas todas, mas nós estamos aqui a resgatar a criança interior, mas nós estamos aqui a fazer este trabalho todo, e tu até gostavas de escrever um livro, então escreve, põe-no cá fora. E ela aí está? E ele saiu e deram-me sempre muito apoio e disse, não, vocês têm razão, não é só estar aqui a falar, não, é fazê-lo. Seria muito interessante poder, e até posso deixar aqui lançado este feedback. Seria muito interessante, por exemplo, estar com a Marta e com 2 ou 3 pessoas que fizeram parte deste Child para saber como é que foi aqueles testemunhos e aquelas, tipo um debate, seria bastante interessante. Sim. Fica aqui o desafio para o futuro, nós podemos fazer aí um debate sobre esta temática que é extremamente importante nos dias de hoje. Estamos com uma sociedade tão pesada e que necessita de falar destes temas. Mas para além desse livro, dessa coletânea, te participaste em outro, se quiseres falar um bocadinho sobre o outro livro, que também tem poesia tua. O outro livro, portanto, eu não trouxe a poesia, mas era o Fragmento da Saudade. Que tem o poema E Agora? É o E Agora, que é uma temática como E Agora, não é? E Agora, porque esse poema foi dedicado ao meu pai, que foi mesmo E Agora, porque eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão. Então, e agora, o que é que eu vou fazer? E é esse o poema da saudade. Uma homenagem. E agora fiquei sem chão, e agora o que é que eu faço? Mas dá para percebermos que a vida continua e que realmente completamente. Aliás, é isso que eu digo. Eu não quero passar nunca uma imagem. Não, eu sou feliz, eu sou apaixonada pela vida, eu adoro viver e tenho amigos e divirto-me e saio e... É o falar dos problemas ali abertamente, tentar percebê-los, tentar desmistificar os caminhos luto, e as sendas obscuras e fazer o luto. Porque tudo isso faz parte. E dar o salto. Porque eu percebi que o facto de eu ter ficado doente foi precisamente por tudo que estava escondido, tudo que não era dito, tudo que não é dito, que fica aqui. Acaba por... Tira-nos a voz. Tira-nos a ação. E acaba por, se for uma coisa muito grande, muito acumulada, por até nos pôr como me pôs a mim, sem fazer nada. E pode-nos adoecer gravemente. E adoece mesmo. E, portanto, gravemente. Falar do assunto, curar, deitar fora. E pronto, desde que eu assumi isso, porque o falar, a palavra tem muito poder. O verbo tem poder, cria. O que nós dizemos. A ação é a ação. É a ação, mesmo. É a ação. Mas antes da ação está o pensamento. Por isso pensa primeiro antes de falar. E às vezes pensamentos que ditado até é não são antigo, não é? conscientes. E nós muitas das vezes não pensamos antes de falar. Ou então... Nós pensamos, só que a rapidez é tanta. Ou então são inconscientes. Não são, porque nós pensamos. O problema é esse, é que o que é que vai no nosso inconsciente? O que é que está lá por baixo? Porquê é que agimos assim? Porquê é que temos esta emoção?
Nós podemos pensar, eu não estou a pensar em nada. Não, nós pensamos. Não está consciente. Temos que trazê-la à consciência. Porque nós, primeiro, tudo começa no pensamento. Nós pensamos, seja consciente ou inconsciente. Inconsciente. Sentimos a mensagem e está lá, agimos. a mensagem está lá, não é? Sentimos e agimos. Passamos à ação. Ora bem, se nós temos um pensamento deprimido, doente, como eu tive durante muito tempo, a nossa ação vai ser de acordo com isso. É, exatamente. E falando um bocadinho aqui das viagens, porque de certeza que vai ser agora uma viagem até Lisboa. Estive na Feira do Livro do ano passado, não é? Aqui no Porto. E agora vamos ter a Marta na Feira do Livro de Lisboa, que é uma feira especial. E que vai ser... Toda a gente quer estar na Feira do Livro de Lisboa. E isso vai ser mesmo assim aquelas coisas, o sonho realizado. Porque é importante depois esta partilha com os outros escritores, conhecer gente nova. É muito importante a partilha com os escritores e com os leitores. Porque também é uma forma de... Eu digo escritores porque há muito aquela rivalidade, aquelas coisas, e eu gosto de que as pessoas sintam a união. Não é? Eu já não estou nessa onda da rivalidade. É muito importante que os escritores estejam unidos uns com os outros e partilhem as suas experiências. Sim. E as feiras são muito importantes para isso. Sim. E claro, partilhar com os leitores. E os leitores também. E, pronto, isso eu convido a todos que queiram e que possam. Eu vou estar na quinta-feira, às 5 horas, numa sessão de autógrafos no stand da Cordel de Prata. Muito bom mesmo, estamos quase no final. Vamos aproveitar aqui este restinho de tempo para falar do futuro. Há sim sugestões para novos projetos, apresentações deste livro? Gostarias que ele estivesse onde? Eu gostava que o livro estivesse mais visível, mas é difícil a divulgação e a promoção Por isso é que estamos aqui, não é? Por isso é que estamos aqui e eu tenho que agradecer à Rosa. Para já estou focada mais neste livro, mas lá está, como eu continuo sempre a escrever, como eu escrevo poesia, às vezes já pensei em reunir e escrever, publicar um livro de poesia, mas de certeza que vai sair um livro. Quando? Ainda não sei. O tema? Ainda não sei. Mas que ele vai sair, sei que vai. Antes de terminarmos com a leitura de um poema que vais já falar sobre ele, eu vou-te dar um bocadinho de tempo de antena, a câmara é tua, para poderes fazer os agradecimentos, para quem tu quiseres. De todo este tempo, desde que o livro saiu, certamente tens muitas pessoas a quem tu queres dar aquele abraço de coração. Eu tenho muitas pessoas a quem tenho que agradecer, à Rosa também, às mulheres deste livro que eu já lhes agradeci montes de vezes e à Maria de Capinha, a dinamizadora, mas além disso eu também tenho que agradecer a pessoas que eu descobri nas redes sociais, no Instagram, que me deram um grande apoio, desde a Ingrid, a Liliana Cunha, a Margarida Azevedo, a Ana Banza, que foram a Carla Ferraz, eu espero não me esquecer de nenhuma, mas que têm sido excepcionais no apoio, na divulgação. Eu acho que, muito sinceramente, se não fossem as redes sociais, se não fosse o Instagram e o Facebook, eu não sei como é que eu sequer conseguia divulgar o meu livro. E, portanto, eu acho que merecem um agradecimento muito especial a todas esta gente do Instagram que pôs o mundo dos livros outra vez a dinamizar, a falar sobre livros, vivem os livros. Eu também faço parte de um clube de leitura, que é o Clube Sabor das Letras. Se alguém quiser, pode entrar no Clube Sabor das Letras, que é um clube dinamizado pela Ana Banza, É no Facebook? No Instagram, que ela tem, na página dela é Livroólicas Assumidas, e temos um grupo de leitura, em que tanto fazemos partilhas de leitura, tanto é em conjunto como é individual, mas há o feedback dos livros e é sobre livros. E é muito bom. Marta, estamos mesmo no final e vamos precisar do resto dos minutos para a leitura. A mim, resta-me agradecer-te. Esta partilha foi fenomenal,
foi extraordinária. Obrigada, Rosa. Foi uma conversa mesmo muito boa e acho que bastante positiva para quem nos escuta. São temáticas que eu valorizo imenso e este livro, A Oficina do Chá Sagrado, que tenha muito sucesso. Muito obrigada, e Rosa. muitas vendas, que seja reeditado, porque é esta a função de um escritor, é escrever para o leitor ler. Exatamente. Senão não faz sentido, Sim, não é? sim. Incentivar as pessoas mais a lerem, porque estamos numa era tão tecnológica e eu sou toda tecnológica, toda a gente já sabe lá em casa, que eu gosto muito de tecnologia, mas o papel, o livro, a folha e o estar assim zen, como eu costumo dizer, ler um livro é sempre muito importante. Eu também adoro tecnologia, mas eu escrevo com caneta e papel. Pronto, Não consigo é escrever a no moda computador. antiga, não é? É Exatamente. a moda antiga. E eu vou aproveitar para me despedir lá de casa, agradecer a toda a gente que nos acompanhou nas nossas redes sociais, relembrar que se quiser estar comigo é muito simples, culturando2015@gmail.com e agenda a sua entrevista, vem conversar comigo aqui à terça-feira das 20 às 21, com repetição no 106.3 FM à quinta-feira. Nós vamos ficar agora com a Marta a ler-nos um poema e vocês em casa já sabem, sejam sobretudo felizes e não se esqueçam, a leitura é mesmo muito importante. Fiquem com a Marta. Eu então vou ler um poema que ainda só vai ser publicado em julho, na revista Autorretratos, que é uma revista brasileira que tem edição online e em versão impressa, portanto vai aqui em primeira mão. Intitulado De Mim para Mim, Diálogo com a Alma. Quem és tu que dentro de mim reside e que neste vasto universo me guia? Que nas linhas do destino e em cada encruzilhada é a voz que ecoa dentro do meu peito e a luz que me ilumina. Tu que conheces meus mais profundos segredos, que testemunhas as minhas alegrias e meus medos, que és o eco dos meus sonhos e o sussurro da minha verdade e que no labirinto da vida és a minha eterna e única companhia. Por vezes escondes-te nas sombras da incerteza, onde a luz vacila e a esperança se dispersa. Entre os murmúrios do medo, da dúvida e da dor, buscas abrigo na penumbra, no silêncio interior. Nessas horas sombrias, recolhes, como uma flor se fecha quando a noite acolhe. Procuro-te e não te vejo. Os caminhos tornam-se obscuros, indecifráveis. Diante do desconhecido, sem ti, a coragem é instável. Tu que és o reflexo no espelho, a essência que me impulsiona, a centelha divina que em mim se pronuncia. És a voz do coração, o clamor da emoção. Na jornada da existência, és a minha canção. Que cada passo seja uma dança, que cada experiência nos desperte a consciência. Pois somos um na busca da nossa verdade, no eco do universo, na eterna liberdade. Que possamos caminhar sempre unidas em comunhão, no infinito mistério da nossa própria canção. Muito bonito, extremamente tocante. Este é um poema que vai sair em julho na revista Autorretratos, que é uma revista que tem uma edição impressa e online, é uma revista brasileira que é distribuída também nos países dos palópolis, países de língua oficial portuguesa. Obrigada, Marta. Espera, Rosa. Antes de acabar, eu espero. Tu dás-me um minutinho. Eu quero te agradecer do fundo do coração o cuidado e aquela paixão pelos livros, porque escrever um livro com essa grossura, ai, Rosa, não é para todos. Eu com muito gosto queria te oferecer o meu livro. Obrigada, eu agradeço imenso a Oficina do Chá Sagrado. Fica aqui a promessa de ler este livro. Vamos ver se eu consigo ler este verão. Vamos ver. Não é? É um bocadinho grande. Para poder dar o feedback gostaria do que realmente temos aqui. Gostaria muito do seu feedback. Interessou-me bastante, foi bastante tocante em mim, não é? Até pela minha vivência toda, não é? Gostei imenso da temática e acho que é capaz de me dizer algo. Eu gostaria muito depois então de ter o seu feedback, Rosa. Terás, com certeza. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, boa noite.